porque em um aceno aos sindicatos, o Ministério do Trabalho e Emprego alterou a portaria publicada em 2021 que liberava o trabalho em feriados para uma lista de setores sem a necessidade de negociação com os trabalhadores. Segundo a nova regra, o trabalho nos feriados só poderá acontecer se estiver previsto em convenção coletiva, onde o acordo envolve toda a categoria profissional. Essa decisão gerou críticas da Associação Brasileira de Supermercados, que afirmou que essa medida coloca em risco a manutenção e a criação de empregos, pois gera aumento nos custos de mão de obra. O setor é responsável pela comercialização de 93% de gêneros de consumo e emprega 3.200.000 trabalhadores, direta ou indiretamente. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas? José Maria Trindade, em Brasília. Zé, como avalia essa medida do governo federal? De certa maneira, é possível dizer que acaba empoderando os sindicatos, desrespeita, né, aquela relação entre empregados e empregadores e pode, inclusive, prejudicar setores como, inclusive, o supermercadista, né, Zé? Olha, os sindicatos têm que ser representantes dos trabalhadores e representar a intenção dos trabalhadores. Se você for perguntar ao trabalhador que ocasionalmente trabalha ao domingo, se ele quer ou não manter o emprego, é evidente que ele vai dizer que sim. São turnos de trabalho. Não há segredo nisso. E, inclusive, o pagamento é maior para quem trabalha nos finais de semana. Eu tenho amigos que têm empresas desse tipo e ele afirma que há, inclusive, disputa para trabalhar em dias de feriado e final de semana exatamente por uma remuneração maior. E isto é muito claro. Agora, esse fortalecimento do sindicato tem que ser através do sindicalizado e não da estrutura de governo. Veja que incoerência. O mesmo governo que critica o que ele considera excesso de feriados e que interfere até no PIB nacional, interfere na produção de bens, ou seja, considerando os feriados legais. Porque um feriado não pode ser uma simples vontade de alguém. Um feriado, ele tem que ser um decreto. O governo federal tem o direito, né, de determinar através de decreto 3 feriados, aliás 2. O estado tem 1 e o município tem 1. Então é por isso que se tem feriado em um local e um feriado não, e os feriados nacionais. Esses são os feriados em que se exige o pagamento em dobro, em que se exige negociação. Por exemplo, no carnaval não é feriado nacional, é uma convenção coletiva de alguns setores. Iniciou-se com os bancários, que se sentiam inseguros para trabalharem durante o carnaval. E aí houve uma convenção coletiva. No caso do comércio, há uma convenção, um acordo sindical de se trabalhar nos dias de Natal, exatamente em virtude do movimento para compra de presentes, e se dá uma folga maior no Ano Novo e alguns no Carnaval. Essa negociação é positiva. Eu entendo que a reforma trabalhista tem que prosseguir desregulamentando o trabalho, porque o mundo mudou, simples assim. Hoje nós temos computadores. Na época da legislação trabalhista não existia computador, não existia a possibilidade, ninguém poderia imaginar a estratégia de se trabalhar em casa. E hoje é super comum, está voltando um pouco, mas veio para ficar em alguns setores. Então é preciso modernizar. Qualquer regulamentação excessiva parece uma benesse, parece que é bom, mas é bom naquele momento para quem está debaixo do guarda-chuva, ou seja, com a carteira assinada. Mas para os outros que querem entrar e para os que vão sobrar nesses dias, é danoso demais. Toda categoria tem que se esforçar para ser importante, para ter uma exigência de mais profissionais. É assim que deve ser. Então é esquisito, é estranho reforçar sindicatos artificialmente. O sindicato tem que ser fortalecido pelos seus sindicalizados. É isso, vamos continuar girando os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, queria pedir, claro, sua análise e avaliação, proibição do governo para o acordo direto do comércio sobre trabalho em feriado. Eu me lembro que há muitos anos
supermercados não trabalhavam ou não abriam de domingo, assim como os shoppings não abriam na década de 80, talvez início dos anos 90. Houve uma mudança nas relações trabalhistas, uma dinamicidade diferente, a rapidez e também oferecer outras opções para o público consumidor. Por qual razão o governo tem que se meter nesse tipo de coisa? Não é mais fácil deixar que patrões e empregados se relacionem de uma maneira que possam atender ao público e também aos interesses dos dois? É claro, é mais fácil, mais justo, mais produtivo. Mas tentar responder a essa pergunta, por que o governo está se metendo no relacionamento entre patrões e funcionários, que está dando certo e que está beneficiando a sociedade? Eu mesmo sou um beneficiado, porque eu geralmente só consigo tempo para fazer compras de supermercado maiores no final de semana. Como eu, tem muita gente, sempre que eu vou ao mercado tem muita gente lá. Imaginem essas pessoas que trabalham durante a semana, agora vão ter que fazer as compras durante a semana. Qual é a explicação para isso? Porque o governo decidiu tentar responder a essa pergunta. Por que o governo está se metendo no meio de uma coisa que está funcionando e beneficiando muita gente? É igual a você tentar responder por que o governo tem implicância com o agronegócio, que é o setor que colocou o Brasil no mapa mundial de fornecimento de alimentos. Você pode dizer que é populismo, você pode dizer que é ideologia, você pode dizer que é desconhecimento total dos fundamentos mais básicos da economia. E qualquer uma dessas opções que você escolher está certa. Pois é, essa é uma pauta importante para a gente tratar com os nossos comentaristas, porque acaba impactando no seu dia a dia. Ou você, consumidor, que muitas vezes tem o hábito de fazer compras no domingo ou no feriado, ou então você que trabalha e até ganha um pouquinho a mais no feriado ou no domingo. Então os nossos comentaristas vão trazer informações importantes. Depois do intervalo, 1 minuto e meio, a gente conta com você. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. Falávamos sobre uma nova medida do governo federal que proíbe o acordo direto do comércio sobre trabalho em feriados. Antes isso acontecia de empregador para empregado. Agora os sindicatos entrarão no meio. Será necessário, então, para mudar essa regra, uma convenção do segmento referido. Cláudio Dantas, queria ouvir sua análise e avaliação. Inclusive, a oposição prepara um projeto para regrar essa relação trabalhista, né? Inclusive, o senador Rogério Marinho se pronunciou sobre isso, não é? Exatamente. Mais uma vez, está aí o legislativo tendo de reagir, responder a decisões, medidas tomadas pelo executivo e pelo judiciário, medidas que vão de encontro ao interesse da sociedade. É preciso perguntar ao ministro Luiz Marinho de onde ele tirou essa decisão. Se ele tirou ela da cartola, do bolso ou de alguma negociação com a porta fechada do gabinete. Quem participou dessa negociação está beneficiando quem? A gente sabe, e não é surpresa para ninguém, o atual governo, desde a campanha, até da pré-campanha, já tinha ali, vamos dizer assim, algumas diretrizes. E uma dessas diretrizes era revisar a reforma trabalhista aprovada no governo do Temer. Essa diretriz, ela caiu muito mal no mercado, o mercado reagiu de forma veemente, ninguém quer mexer. Então essas mexidas estão sendo feitas desse jeito, um pouco mais sutis, né, por meio de portarias, por onde o executivo pode agir sem causar muita comoção. É portaria daqui, é decisão que às vezes apela ao judiciário dali, como aconteceu com a questão do retorno da cobrança sindical, da contribuição obrigatória. É uma maravilha isso, né? Contribuição obrigatória, fortalecendo os sindicatos, tirando os sindicatos do ostracismo, sindicatos que perderam em contribuição aí 4 bilhões nos últimos anos e agora querem recuperar essa dinheirama toda, querem recuperar poder. Os sindicatos no Brasil, eles não estão aqui para defender o trabalhador. Os sindicatos são ferramentas políticas, instrumentos utilizados pelo partido da ocasião para fazer campanha, e precisa ter os sindicatos bem fortes por causa do ano que vem, tem campanha no ano que vem. Então, olha só,
o trabalhador, ele precisa realmente, né, ganhar mais. Ele está ali para ganhar mais. Se tem a chance de fazer uma hora extra, ele faz. Nós estamos aí no final, né, do ano, temos festas, é justamente quando lojistas, o pessoal do comércio fatura alto com o fim de semana, com as lojas abertas nos fins de semana, muitas vezes em horários estendidos, né? Justamente porque é o momento certo para poder melhorar a arrecadação. Isso gera emprego, isso cria uma série de empregos extras nessa época do ano, então ajuda todo mundo. Ajuda quem precisa, quem não tem tempo para comprar no fim de semana, vai comprar durante a semana e vai comprar no fim de semana. Ajuda aquele que precisa de um emprego, precisa de uma renda extra também para passar o fim do ano melhor. Então, assim, não faz o menor sentido. Essa decisão ela não acolhe nenhum tipo de demanda da sociedade. Precisa dizer quem será beneficiado. Eu já vejo aqui que, naturalmente, o comércio online vai se beneficiar disso, porque não vai precisar estar gerando emprego, não tem loja física, então acaba trazendo esse consumidor que usaria o fim de semana para comprar, ele vai acabar comprando online mesmo e resolvendo. Agora, quem tem de dar explicações sobre esta decisão é o ministro, precisa ser convocado de forma urgente pelo Congresso Nacional. Aqui no Brasil, a gente se acostumou, e não deveria, com decisões que elas são oferecidas à sociedade, muitas vezes impostas à sociedade, sem nenhum estudo prévio, sem estatística, né, sem nenhum tipo de fundamentação para aquela decisão. Tirou da cabeça ou tirou do bolso? Pois é, criar dificuldade para lá na frente vender facilidade, pode ser isso? A gente continua o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo. Beraldo, o Dantas bem lembrou a mini reforma trabalhista que foi aprovada na gestão de Michel Temer, que trouxe importantes avanços justamente para desburocratizar as relações de trabalho e criar, digamos, alternativas para patrões e empregados. Queria, claro, pedir sua análise, essa medida do governo federal. Ganham sindicatos, perdem empresários e trabalhadores, concorda? Beneto, nessa situação dos benefícios que são decididos ou defendidos para os trabalhadores, os benefícios, as limitações, a gente vê claramente a diferença entre esquerda e direita. Enquanto a direita, o pensamento que deu origem ao liberalismo supõe que a pessoa é livre e capaz de tomar as decisões por si só e com isso guiar a sua vida com ônus e bônus, a esquerda pratica uma ideia de que o trabalhador é um imbecil, é um incapaz, é um ignorante limitado. E não é por acaso que a técnica de domínio da esquerda se dá pela manutenção da ignorância onde quer que ela esteja. É só nós analisarmos o resultado dos índices de educação nos estados brasileiros geridos pela esquerda. E a gente vai ver que não há avanço. Décadas à frente de estados não há avanço. É só nós identificarmos como evoluiu os índices, ou como evoluíram os índices de educação nos governos do PT que tivemos até aqui. Fernando Haddad, o ministro da Economia, deixou o Ministério da Educação com o Brasil lá no final da fila, lá no final dos rankings internacionais que avaliam qualidade da educação. O que tivemos com os instrumentos de financiamento do ensino superior, que causou essa proliferação de universidades que não ensinam nada, muitas vezes não ensinam o aluno nem a ler nem a escrever direito, foi uma geração de analfabetos funcionais. Então, tudo que acontece partindo desse governo tem este pressuposto. Então, nesse caso, o trabalhador ele é incapaz de decidir por si próprio. Por que tem um governo que se meter num assunto desse? Quer trabalhar de noite, quer trabalhar no final de semana? O funcionário que se resolva com o patrão. A gente não pode ficar preso nessa dinâmica absurda, retrógrada que a gente está vivendo. Mesma coisa aconteceu quando se discutiu a questão do transporte aplicativo. Chegou-se a cogitar a ideia de que os Correios, que deram um vexame na época da pandemia, onde a compra online se multiplicou por
razões óbvias, os Correios brasileiros é que passariam a prestar esse tipo de serviço. Quer dizer, imagina o custo disso, os Correios tendo que contratar milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, é tudo tão absurdo, e eles convivem com o absurdo de uma maneira muito pacífica e carinhosa. E aí nós, que trabalhamos, recolhemos impostos e que estamos vendo o nosso dinheiro descer pelo ralo da incompetência, o ralo do atraso, a gente só tem que se preocupar, porque nós é que vamos ter que trabalhar mais para continuar pagando pela crescente ineficiência do Estado brasileiro. Pois é, o Beraldo trouxe um aspecto interessante. Vamos fazer mais um giro de análises. José Maria Trindade. Zé, o Beraldo trouxe a seguinte informação, que o trabalhador precisa ser respeitado e ele que se resolva com o patrão dele. Eu trabalhei numa empresa, viu, Zé, há muitos anos, em que se fazia uma escala especial de feriado para as pessoas que queriam trabalhar. Aquelas pessoas que optavam por descansar, a empresa tentava organizar a escala para aquelas pessoas que queriam ficar com os familiares. Só que, Zé Maria, tinha briga. Todo mundo queria trabalhar no feriado. Por quê? Paga-se mais. Normalmente, sei lá, num domingo sem feriado, a pessoa ganharia algo como R$350. Dobraria o valor. Só ganharia 700, um reforço importante no ordenado no final do mês. Enfim, muitas repercussões, inclusive aqui nas redes sociais, várias lideranças, inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que essa medida vai dar ainda mais poderes aos sindicatos. E isso, naturalmente, acaba prejudicando o maior interessado, né, Zé Maria? Que é o empregador, né? Olha, a economia... O empregado. Economia forte gera sindicatos fortes, porque os funcionários, né, os trabalhadores ficam fortes e tem que ter representação. É assim que eu entendo. O governo não tem que estar intrometendo e fazendo intervenção nestas áreas. É verdade que houve um momento que se precisou de uma proteção ao trabalhador. Na Revolução Industrial, as empresas cresceram muito e iniciou-se ali um processo realmente de exploração do trabalhador. Mas isso foi lá atrás, isso já ficou para trás. O mundo mudou muito, do início da Revolução Industrial até hoje. É claro que o patrão, ele é mais poderoso, é claro que o patrão sempre tem uma força muito maior, e é preciso ali regras mínimas de convivência. E é por isso que eu defendo o sindicato sendo representante direto do trabalhador. Sindicato forte porque o trabalhador quer, porque o sindicalizado quer. Esta negociação coletiva de trabalho, ela é importante, porque ela representa ali uma força do trabalhador. Só que no Brasil, mesmo uma decisão coletiva de trabalho que é complicadésima, não vale mais do que a lei. Nada, em nenhuma negociação, se pode substituir a lei. E isso fragiliza qualquer possibilidade de negociação. Não adianta negociar com categorias, ou com o servidor, ou com o representante dos trabalhadores daquela empresa. É isso mesmo, existem empresas que são tão fortes na contratação que ela tem no meio lá associações e até sindicatos próprios, sindicato de trabalhadores daquela determinada empresa. Esta relação mudou. E o futuro é o de não relação de trabalho como é hoje formal. Essa história que nós vivemos, que os nossos pais viveram, de um emprego e tal, o resto da vida, isso está ficando no passado. Você tem que se vender, você é uma empresa, você é o trabalhador, porque existem trabalhadores diferenciados, que entregam um trabalho melhor, um trabalho mais volumoso, ele tem que receber muito mais. Eu acompanhei, Daniel, muito aqui no Congresso Nacional esses debates ao longo da história aí do Congresso Nacional e aprendi alguns dados significativos que ninguém presta atenção. Naquela história de eles querem acabar com o 13º, eles querem acabar com as férias, eles querem acabar... Não existe isso. Isto é, senhores, uma abstração. O nome disso é custo. É o custo do trabalhador, que alguns dão os nomes de férias, de 13º. Não tem nada disso.
o dono da empresa, ele precisa fazer cálculos e projeções, e ele lança o custo, e entre esses aspectos aí do custo do trabalhador estão esses nomezinhos que são simplesmente nomezinhos, abstrações, 13º, férias, o nome disso é custo anual do trabalhador. E entre estes custos anuais do trabalhador, o mais caro não é as férias, não é 13º, mas sim as contribuições e impostos que se incidem sobre a folha salarial, o que é um absurdo. Então, em vez de estar cuidando exatamente desta isenção da folha de trabalho, quer dizer, imposto sobre o trabalhador, repito, o nome disso é custo, fica nas costas do trabalhador. Dá o nome de que a empresa que paga não é empresa. A empresa vai para o produto final. O nome disso é custo do trabalhador. Em vez de ficar preocupando com essa história de fortalecimento dos sindicatos, o Ministério deveria atualizar e regulamentar e tirar este peso de impostos e taxas e contribuições da folha de trabalho, da folha de empregados. Isso aumentaria a possibilidade de novas contratações. O trabalho tem que ser cada vez mais desregulamentado.